Ele foi um garoto muito amável, tinha boas amizades, era muito meigo. Logo de pequeno, ele era muito carinhoso comigo, com os irmãos. Era o meu referencial, né, bicho? O irmão que sempre cuidava de mim. Onde ele ia, ele me levava. O corte de cabelo dele o meu era igual. E o meu sonho era ele ser engenheiro. Quando ele foi passando dos 15 anos, aí começou faltando aula e etc. Aí, quando ele chegou aos 18 anos, aí foi e disse a mim: mamãe, eu vou trancar a matrícula, porque eu não pretendo terminar a escola técnica, que eu vou fazer teatro. Aí foi um choque que eu senti, mas depois eu tive que aceitar. Aí foi daí que ele abriu os caminhos. Teve várias peças aqui. Eu era muito pequeno. Na época, na verdade, muito pequeno, 12, 13 anos de idade, eu não sabia nem o que ele estava fazendo. Mas sim, eu via a movimentação aqui na minha casa, né, de atores de São Paulo, né, Lucélia Santos, Raul Cortez, Samuel Grey. E eu via que era um universo que ele estava a gostar, na verdade, né? Nós nos conhecemos desde criança, eu morando na Voluntários da Pátria também, e tínhamos uma amizade bem próxima, como se fossem primos. Ele me contava várias coisas, inclusive sobre o relacionamento dele com Raul. Eu tive de ir no Samburá, tomei café da manhã com Raul Cortez. Tem uma particularidade que ele era um exímio nadador, né? Praticava natação e voleibol, né? Um bom jogador de voleibol. Na época da Etferne, com o Jorge Moura, né, que era o técnico, ele sempre se sobressaía. E lá no Exército, o coronel lá, que era o comandante lá, gostou dele, então foi motorista do cara. Então ele praticamente não... foi uma tranquilidade para ele. Vinha almoçar em casa, no carro do Exército, tudo uma maravilha. Até nisso o bicho foi invocado, né? Eu conheci Fernandinho em 76 no América, onde eu praticava vôlei, ele também. Passou a ser amigo mesmo e começamos a conviver. Ele, na época, a gente se apresentou ao Exército, ele ficou, eu fui dispensado. Entrou para o teatro, onde trabalhou com Gesiel, depois foi para o Grupo Aquário, trabalhou com Lenício Queiroga, Jobel Costa. O Lenício me convidou para dirigir Apareceu a Margarida, do Roberto Ataíde. E convidou o Fernandinho, que era o Fernando de Almeida na época, para fazer o Estudante, que era uma ponta. Eu dirigi Fernandinho numa peça infantil chamada Simbá, o Marujo, o Simbá, o Marinheiro, coisa parecida. Ele fazia 5 ou 6 personagens. A nossa amizade se intensificou muito no grupo Aquário de Teatro, porque nós trabalhamos, nós montamos um espetáculo foi muito legal, foi um sucesso. Foi o ponto de partida de Guarnieri. Então o processo foram mais de 6 meses de ensaio, de trabalho, de pesquisa, até a gente chegar ao espetáculo, montar e ficar realmente pronto. Aí estreamos aqui no Teatro Alberto Maranhão. Os Andantes é uma peça da minha autoria. Ele fez um dos papéis, fez o chefe da estação. A gente apresentou Os Andantes naquele festival de Campina Grande. Era ele, o Lenício Queiroga, Salomão Dantas, que faleceu, irmão de Eliette Regina. Eram 4 personagens. Eu o dirigi, tive esse prazer de dirigi-lo,
e ele se saiu também muito bem. Como é que eu conheci Fernando Ataíde? Ele no palco e eu na plateia. Eu fui ver, remonta um tempo bem mais atrás, né, quando eu não ainda atuava. Eu estava no Exército, 1979, e eu vi pela primeira vez Fernando atuando. Ele fazia Os Andantes, com Lenício Queiroga e com Dona Eliette Regina. E eu fui ver no palco do Alberto Maranhão e eu fiquei fascinado pela atuação dele. E eu, muito nervoso, eu vestido de militar, vestido de soldado do Exército, e eu pedi o autógrafo a ele. Essa foi uma imagem que muito tempo depois ele lembrou. No começo dos anos 70 eu fui morar no Rio de Janeiro, passei 1 ano e meio em Recife, 81, 82. Aí vim para Natal, 82, 83. E foi nessa época que eu conheci Fernando, porque a gente tinha uma diferença de idade. Quando eu fui para morar no Rio, ele não fazia parte da turma, não. Devia ser bem novinho ainda. Aí quando eu voltei foi que a gente chegou a se conhecer. E teve uma empatia logo no começo. Ele era uma pessoa muito divertida, muito legal. Eu fiquei tomando conhecimento do trabalho dele de teatro. Se a gente for olhar assim, esse tempo específico de 76 a 80 e alguma coisa, a gente vai encontrar muita coisa que o Fernando fez. Depois foi para São Paulo e eu acho que vocês sabem. Foi por intermediário Cortez que ele migrou para São Paulo. A gente sempre se encontrava em São Paulo e saía muito. Final de 86 até 89. Nessa época eu tinha me separado e um probleminha de separação, eu pedi as contas do banco. Não queria mais ficar por aqui. E o Fernando disse, não, venha pra cá. Ele tinha 2 restaurantes na época. Era o Sátiva e uma Terra. Tu fica tomando conta de um aí e vem me ajudar. O Wanderlei era assíduo lá, o marido dela. Né? O próprio Paulo Miklos, né, do Titãs, o Arnaldo Antunes. Aí você foi o Nazi, né, o Edgar Escandurra também aparecia por lá de vez em quando para comer um sanduba natural, né, que era o francês, né, que era um pão de forma com atum e sucos naturais que a gente fazia lá. Teve um dia em São Paulo que a gente saiu à noite e eu disse, Fernandinho, eu queria conhecer um show daqueles travesti que aparecia em Silvio Santos. E ele chegou e disse, eu vou lhe levar. E nós fomos à noite e passamos a noite toda brincando. Quando foi pela manhã, era 6 horas da manhã, a gente na Praça da República, e ele pegou o relógio e fazia, cadê os ladrão de São Paulo para roubar meu relógio que mamãe comprou na King Joia? E a gente riu muito. Ficamos até umas 8 horas da manhã na Praça da República. Certa vez o Arnaldo Antunes chegou lá e, como ele comia sempre o francês, né, que era o pão com atum, pão de forma com atum, pão integral de forma com atum, ele sempre pediu ginseng, né, para dar umas pitadinhas, né? Só que ele, nesse dia, ele pediu mais de um sachêzinho. Aí o Fernando chegou, pô, bicho, é isso, rapaz, não é assim não, cara, isso aqui não é só se você pagar, que você tem outro. A gente só dá um. Eu disse, pô, bicho, tá bom, então eu vou saindo fora, não quero mais conversa não, vou embora, tchau. Todas as vezes tia Terezinha mandava alguma encomenda para Fernando. Já tinha levado bode cozinhado, cocada, farinha, tudo eu levava para Fernandinho. O senhor é o cidadão Antônio? Então aqui está uma carta para o senhor de um tal de Aldeia. Não é culpa minha se a carta está velha e o assunto já tenha sido resolvido. Os espanhóis nos prenderam em Cuba. Depois os ingleses em Trinidad. Depois eu fui roubar uma rua em Londres. O convite de Carlos Nereu e o convite feito a Fernando também
para fazer um projeto conjuntamente com a Estabanada, Companhia de Repertório, tendo Lula Belmont como produtor. Foi a missão de Rainer Miller. A gente pegou o centro de turismo ali, um teatro que tem, um centro de turismo, um teatro pequeno, e fizemos uma temporada de 1 mês ali. Não é? Então foi uma coisa nova na cidade. Na verdade, eu ia fazer só o figurino. Ia fazer o figurino, o cenário. E Fernando protagonizaria, seria um solo de Fernando. E aos poucos foi tendo a necessidade de, ei, temos que fazer alguma coisa aqui a mais. Acho que vamos convidar mais gente. Que tal você entrar? Que tal convidar alguém mais? Então entramos eu e Marcos Bulhões. Os ensaios começaram sendo lá no Vice-Versa, e eu trabalhando lá, vendo todo o ensaio, toda a preparação, a produção de Lula e tudo. E o Horto Teófilo, que seria o contra-regra da peça. Como a mãe dele adoeceu, aí Nereu me convidou. Ricardo, você não quer participar, acompanhar a gente nas viagens? Aí eu topei, Lula me liberou, topei participar da produção e da viagem com a missão junto com o grupo. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, participamos de vários festivais, dos quais fomos ganhadores de todos os festivais. Ele ganhou como melhor ator em todos os festivais e melhor espetáculo, né? E figurino. A gente trazia todas as premiações. A missão foi um momento de uma relação mais próxima, mais tete a tete, onde trocamos mais figurinhas, né? Eu não era somente o figurinista e o cenógrafo, mas eu era o companheiro de cena, eu, ele e Marcos Bulhões. E foi toda a temporada, todas as viagens, festivais que nós fomos, era sempre repleto de muita camaradagem, de muito bom humor, né? Primeiro pelo ator que ele era, né? Era um ator invejável, era um ator de muitas qualidades técnicas. Ela não gosta quando eu falo de minha época gloriosa. Diante de mim a Gironda também tremia. Olhe só pra ela, a minha França. Os seios secos, entre as coxas um deserto. Um navio morto na arrebentação dos séculos. E só como ela se afunda. A França precisa de um banho de sangue. Lá em Resende, era o festival dos festivais, todos os grupos que ganharam em outros festivais. O Jornal do Brasil botou uma matéria lá dizendo que ia ter o Festival de Resende com os grupos premiados de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre e tudo, falando o nome de todos os grupos, e até um do Nordeste. Aí esse até um do Nordeste foi a barra, apesar que Fernandinho disse, olha como eles estão falando, até do Nordeste, sem citar o nome do grupo. Então vamos aprontar, né? Me espera até a última leito. Me espera até a primeira batalha. Eu sou a faca a qual gosto a paixão. Sou aquele que será. Meu voo é a revolta. 40 graus, barra pesadíssima, só ventilador. No dia da apresentação da missão, Fernandinho usava muito figurino, era muita camisa, era muito paletó, era muita coisa, muito figurino um por cima do outro, para na sequência tirar, já tá com o outro e tudo. E ele não estava aguentando mais, ele não estava aguentando, pálido, disse, Ricardo, eu não estou aguentando. E eu com um ventilador assim em cima dele, ele suado, eu nunca tinha visto ninguém suado no paletó, um paletó molhado de suor. O calor que estava, né? Esse eu não estou aguentando, se você aguenta. E eu sabia, deixa a hora dele entrar, que estava João e Marcos Bulhões em cena, eu disse, você aguenta, esse eu só aguento. Aí na hora da deixa dele, eu disse, vá, que você aguenta. Ele entrou, deu o escândalo e ganhou todos os prêmios. Paulo de Moraes me viu atuando, nos viu atuando. Estávamos eu, Marcos Bulhões e Fernando em Resende, no Festival de Resende, interior do Rio de Janeiro. E fazendo a missão, e naqueles bate-papos de fim de noite, nos bares, aquelas cervejas, e ele me convidou para fazer a Construção do Olhar. E a experiência foi muito mais maluca, né? Porque eram 2 nordestinos, com aquele povo que não tinha a menor relação com a gente, o povo todinho de Londrina, norte do Paraná, e
trocar essa experiência. Foi muito legal, foi fundamental o Fernando tá comigo nessa experiência. Porque todas as dificuldades, ele socorria a mim e eu a ele. Uma pessoa muito iluminada, uma pessoa muito alegre, uma pessoa que seduzia as pessoas pelo jeito refinado dele e espontâneo. Isso é, assim, as grandes características do Fernandinho. Pessoa doce, muito educada, entendeu? E uma pessoa muito legal, muito disciplinada como ator. Era muito boa a convivência com ele. Ele era muito alegre, tava sempre rindo, acordava pra cima. Era legal. Geralmente as pessoas acordam meio mal-humoradas. Ele acordava já brincando, falando alto e mandando todo mundo acordar. Era legal. E uma pessoa simples, mesmo ganhando esses prêmios todos, ele nunca esnobou ninguém, sempre estava ajudando as pessoas. A gente andando na rua, baixava uns personagens nele, ele ficava falando como se fosse uma outra pessoa. Eu me lembro dele cantando, ele fazendo uma performance na varanda de Genipabu, cantando em Mato Grosso. A gente estava no bar, na Praça Artista, no Caravela, e ele foi e disse, essa é a situação, eu tenho isso. Eu falei, o que, Fernando? Você tá falando sério? Eu disse, sim, tô falando sério, mas não tinha drama, não tinha nada. Ele tinha vindo a Natal e a gente tinha conversado, inclusive até sobre a doença. Falou abertamente sobre a doença dele, sobre a AIDS, e eu tomei um susto. Foi no dia 8 de agosto, dia dos pais, nós estávamos em Genipabu, meu pai era vivo, né, ainda na época, e nós fomos ligar para ele, a gente foi ligar para ele, que era o dia do aniversário dele, né, também. Ele nasceu no dia 8 de agosto de 57. E quando nós ligamos para o apartamento, uma pessoa estava lá, disse que ele tinha acabado de se internar, né. Eu não soube que ele estava doente, não. Fazia um tempo que a gente estava, eu no Rio, ele em São Paulo, a gente se falava uma vez ou outra por telefone. Tínhamos que ir alguém para São Paulo, né, urgentemente, porque já estava internado. Então ficou entre eu e minha irmã. Mas Solange, na época eu trabalhava, não tinha como ir. Solange tem a disponibilidade de ser do município, né? Aí eu disse, não, eu tiro uma licença e vou. E foi Solange que embarcou para lá. O Solange tinha ido para São Paulo, né, para dar o apoio já no final da doença. E, inclusive, quando o corpo dele veio para Natal, a amiga dele, Aparecida, colocou ela como remetente e como destinatária do corpo, porque o corpo ele vem como uma encomenda. Eu soube do Rio de Janeiro, disse, depois eu soube do falecimento e mais nada, só. Meu filho, passaram 22 anos. A saudade é a mesma daquele dia triste que eu recebi a notícia que Jesus tinha levado. Descanse em paz. Amém.